Olá a todos. Eu vou iniciar essa aula. Na verdade, é uma aula complementar, uma vez que eu já terminei todo o conteúdo teórico com vocês. É um conteúdo complementar que eu iria discutir com vocês no momento, na ocasião da nossa aula prática. A aula prática ainda que vai acontecer, segundo ah, a resolução, a gente teria 10 semanas de aula teórica de estudo remoto e aí depois mais 4 semanas de aula prática presencial. Então essa aula prática ainda vai ser realizada, mas eu decidi por compartilhar esse conteúdo teórico e prático, né, ao mesmo tempo, para que vocês já pudessem familiarizando, enfim, com esse conteúdo. Eu estou gravando também sobre forma de podcast também para facilitar. Enfim, tem algumas fotos, alguns conteúdos, a parte escrita que está aqui, os slides vão estar disponibilizados para vocês, essa videoaula também, e o podcast, que na verdade é o mesmo conteúdo, só que numa versão aí mais leve, mais fácil também de ser acompanhada por vocês. Então, eu vou discutir com vocês sobre as idades gestacionais e características do trato reprodutor da fêmea bovina, que vai ser a nossa aula prática presencial aí quando tudo, se Deus quiser, terminar, a gente voltar a se encontrar lá na UFLA. Então, inicialmente, a gente deve pensar em relação à palpação transetal da fêmea bovina, que estruturas a gente deve palpar? Vagina, cérvix, corpo do útero, os cornos uterinos e ovários, pensando na genitália tubular interna. A minha dica, que eu sempre comento com vocês, né, no início da aula prática, é exatamente palpar a cérvix. Por quê? A cérvix do bovino, ela é composta por 3 a 5 anéis cartilaginosos, e isso confere o que? Uma estrutura mais rígida, mais firme para que a gente possa nos guiar. Porque essa cervix lembra o pescoço do frango, a nossa traqueia. Então, consequentemente, a dúvida de qual estrutura eu estou palpando lá dentro, né, da cavidade pélvica da fêmea bovina diminui. Então, a gente utiliza a cervix como guia. Se a gente voltar a nossa mão no sentido caudal, ou seja, retornando o nosso braço, a gente palpa a vagina, e se a gente for cranial a cervix, a gente pode palpar o que? O corpo do útero, a bifurcação e os cornos uterinos, corno direito e corno esquerdo, como a gente está acompanhando ali com a setinha do mouse. Na extremidade dos cornos, a gente consegue palpar, identificar os ovários, ovário direito e ovário esquerdo, respectivamente. As tubas uterinas são estruturas muito finas, muito delgadas, que a gente não consegue palpar, exceto em situações onde o animal tem uma anormalidade de tuba uterina e ela está muito desenvolvida, muito espessada, mas são situações anormais. Vamos trabalhar aqui dentro da normalidade. Analisando essa anatomia topográfica, o que a gente pode identificar? Primeiro, na imagem da esquerda, numa vista lateral do animal, a gente tem uma noção do reto, que fica exatamente acima do que? Do trato reprodutor feminino. Então, se a gente está realizando uma palpação transetal, nossa mão, nosso braço está inserido no reto, então a gente vai identificar as estruturas ventrais, tá? Então, sempre que você for procurar, introduziu a mão no reto do animal, procura ventralmente as estruturas da genitália tubular interna. Lembrando de começar pela cervix, devido aos anéis cartilaginosos que eu acabei de comentar com vocês. Já nessa outra figura, na vista dorsal, nos dá uma ideia se eu tenho que deslocar meu braço para a direita ou para a esquerda, tá? Então, praticamente todo o trato reprodutor feminino, da fêmea bovina no caso, a gente conseguiria pegar com uma única, introduzindo o nosso braço, e aí com poucos movimentos ali na região ventral a gente já localiza e consegue pegar praticamente todas as estruturas ao mesmo tempo, pensando
no trato reprodutor feminino de uma fêmea não gestante. E aqui a gente já começa a discutir sobre as idades gestacionais, iniciando com 28 dias. Na verdade, 28 dias é uma idade bastante crítica, porque eu só conseguiria realizar o diagnóstico de gestação em novilhas, porque em vacas onde o trato reprodutor tem um tamanho relativamente maior, isso já se tornaria uma missão muito difícil. Então, o que a gente considera 28 dias somente para a novilha e para esse teste realizado para alguém que tenha bastante experiência. Se não, eu utilizaria esse marco de 28 dias para o diagnóstico de gestação, utilizando um aparelho de ultrassonografia. Tá? Mas com 28 dias, o que a gente vai observar? O espessamento da vesícula embrionária no corno uterino gestante. É claro que aqui a gente pode se basear também pela presença do corpo lúteo ipsilateral desse espessamento, o que a gente chama de corno gestante. Então, são alguns sinais que poderiam nos auxiliar para a gente realizar o diagnóstico de gestação em uma novilha com 28 dias. Mas por conta disso, a gente utiliza a idade de 30 dias como marco. Então, a partir de 30 dias em todas as fêmeas bovinas, a gente conseguiria realizar o diagnóstico de gestação. Então, quais seriam as características do trato reprodutor da fêmea bovina que nos fazem chegar nessa conclusão, primeiro, de gestação, segundo, dessa idade gestacional? A gente realiza um teste chamado de beliscamento positivo, onde basicamente a gente vai deslizar nosso dedo através da mucosa retal e da parede uterina. Então, o que a gente vai sentir? O deslizamento do core alontoide sobre a parede do útero, demonstrando a presença de uma dupla parede. Então, essas duas camadas, uma desliza sobre a outra, core alontoide sobre a parede do útero. Outro ponto importante para a gente analisar, corpo lúteo ipsilateral do corno gestante. Então, você tem um corpo lúteo que originou o que? Responsável, né, pela marcação de uma ovulação. Então, se ocorreu ovulação, ocorreu posterior luteinização, então é daquele lado que aconteceu a ovulação, ocorrendo a cópula, ocorreu a fecundação, e aí o corno gestante ele vai albergar um embriãozinho na extremidade, na ponta do corno uterino. Tá? Além disso, a simetria dos cornos uterinos. No lado gestante ou no corno gestante, você vai ter útero com um diâmetro de uma bola de ping-pong. E aí, no contralateral, você vai ter o útero sem nenhum abaulamento, sem nenhum preenchimento por líquido. Tá? Coisa que você está observando no corno gestante. Com 45 dias, observa-se o beliscamento positivo, que a gente já discutiu como se realiza. Corpo lúteo ele continua do mesmo lado do corno gestante. A assimetria ela está mais evidente, tá? Então, realmente, o corno gestante ele vai estar um pouquinho mais dilatado, distendido pelo embrião, pelos líquidos, pelas membranas gestacionais. E aí o útero, no corno gestante, ele fica com maior diâmetro, remetendo ao tamanho de uma bola de tênis. Então lembra, 30 dias ping-pong e 45 bola de tênis. Com 60 dias, com 2 meses, a gente observa o beliscamento positivo, ou continua observando. E aí, a partir de 60 dias, é possível realizar o balotamento. Então, o teste do balotamento ele dá positivo. O que é o balotamento? Você apoia a mão sobre o útero gravídico e realiza ondulações com seus dedos e com a sua mão. Como eu tenho uma estrutura rígida no meio do líquido, o que vai acontecer? Vai ocorrer ondulações e esse feto, essa estrutura rígida, ela vai bater na sua mão. Então, à medida que você sente uma estrutura rígida, quando você está fazendo o balotamento, é porque você sentiu o feto batendo contra a sua mão, a palma da sua mão. A simetria está muito mais evidente, como a gente consegue ver na foto, exatamente até o contorno dos cornos uterinos. O útero gravídico, o corno gravídico, está muito mais
dilatado, distendido, comparado ao corno não gravídico. E aí o que a gente observa? No corno gestante, a gente observa o diâmetro de uma bola de futebol de salão ou de handball que vocês preferirem. Lembrando que o útero gravídico ele ainda está na cavidade pélvica, coisa que a partir de 90 dias não vai mais acontecer. Então, até 60 dias, geralmente, a gente observa o útero gravídico na cavidade pélvica. Com 90 dias, beliscamento é positivo, continua positivo, balotamento positivo também. O útero gravídico está com o diâmetro de uma bola de basquete, então houve um desenvolvimento em tamanho, volume também. O útero gravídico na cavidade pélvica, então esse útero ele desce para a cavidade, cavidade abdominal, ele desce para a cavidade abdominal, e aí o útero gravídico ele ainda pode ser contornado com a nossa mão, com o nosso braço. Isso é um ponto importante para a gente diferenciar lá mais para frente, quando eu comentar com uma gestação de 120 dias, onde não é mais possível contornar. Opa, tá na dúvida se é 60 ou se é 90 ou 120 dias? Vê se você consegue contornar o útero gravídico. Conseguiu contornar, é 90 dias ou próximo de 90 dias. Não conseguiu contornar, a gente já pensaria mais em 120 dias. Outro ponto importante aqui é que a cervix ela fica pesada. Por quê? Eu tenho uma cervix distendida. O útero gravídico ele é pesado e está em direção à cavidade abdominal. Com isso, a cervix e a vagina ficam tracionadas. Então, como a gente utiliza a cervix como guia, quando você pega a cervix, muito provavelmente essa cervix ela vai estar bem cranial e quase que inclinada em direção, né, se insinuando para a cavidade abdominal. Isso também é um bom parâmetro para a gente utilizar no diagnóstico de gestação. Com 4 meses, 120 dias, beliscamento, balotamento positivo. Aqui eu ia chamar atenção para o balotamento não só do feto, mas sim dos placentomas, que a partir dessa idade eles já se tornam palpáveis. Outro ponto importante é a observação do frêmito. O frêmito ele está presente, porém é discreto. Eu estou comentando sobre frêmito, mas o que é o frêmito? Frêmito é uma vibração palpável. Vibração do quê? Do fluxo sanguíneo na artéria uterina média. O fluxo sanguíneo nessa idade gestacional ele é muito grande, muito intenso. Logo, à medida que você faz uma leve pressão na artéria uterina, esse sangue ele turbilhona, gerando uma vibração que a gente consegue palpar. Um ponto importante para avaliar o frêmito é sempre avaliar o frêmito da artéria uterina média do lado direito e do lado esquerdo. Lembrando que com essa idade gestacional, provavelmente você só vai palpar o frêmito no lado ipsilateral, ou seja, do mesmo lado ao do corno gestante. O lado contralateral não vai estar presente, então a gente diz frêmito assimétrico. É um ponto também importante para a gente prestar bastante atenção. Placentônios ou placentomas vão estar presentes, como eu comentei, mas lembrando que, como é a primeira idade gestacional que eles são palpáveis, eles vão estar pequenos, tá? Isso também serve de parâmetro para a gente diferenciar uma gestação de uma fêmea com 4 meses, 5 e 6 meses, pelo tamanho de placentoma. O útero com um diâmetro de um bolão, que a gente chama basicamente, a gente só contorna a parte dorsal desse útero. E à medida que a gente está palpando, contornando esse útero gravídico, geralmente a gente vai palpando e balotando ao mesmo tempo, a gente consegue identificar feto e ou placentomas, né, que no caso vão ser placentomas ainda relativamente pequenos. Um ponto importante, né, útero gravídico, ele só pode ser contornado na porção dorsal, o que diferencia de uma gestação de 3 meses, onde você ainda consegue contornar todo o útero gravídico, aqui não mais. E a cervix pesada, tá? Como eu comentei, a partir de 3 meses, o útero se insinuou para a cavidade abdominal e a cervix vai ficar tracionada até o final da gestação. A gente vai observar mais líquido do que feto. Pô, mas o que é isso?
é uma relação que a gente faz. Porque com 4 meses o feto ele está relativamente pequeno e eu já tenho uma grande coleção de líquido. Então eu vou ter mais líquido do que bezerro. Por que eu estou falando isso? Porque essa relação ela vai se inverter quando a gente chegar na idade de 6 meses, onde eu vou ter mais feto do que líquido quando eu estiver falando da idade de 6 meses. Feto descendo para o fundo da cavidade abdominal, então com 4 meses ele é palpável, tá? Só que ele está no processo de descida. Estou falando processo de descida porque com 5 meses o feto ele deixa de ser palpado. Claro, em algumas situações eu até posso palpar o feto de uma gestação com 5 meses ou 120 dias de idade. Porém, na maioria das vezes o feto ele está no fundo da cavidade abdominal e por mais comprido que seja o meu braço, eu não vou conseguir palpar esse feto que está ali no fundo da cavidade abdominal. Os outros testes, beliscamento positivo, balotamento positivo, no caso dos placentomas, eventualmente, né, em raras exceções, pode ser o balotamento do feto, mas geralmente é o placentoma. Frêmito presente, e aí, importante falar que ele está mais evidente, um pouquinho mais forte, assim como os placentônios ou placentomas, eles continuam presentes até o final da gestação, porém eles estão um pouquinho mais desenvolvidos, um tamanho um pouquinho maior. Útero gravídeo também contornado somente na porção dorsal, isso é de 4 meses até o final da gestação. E a cervix pesada, como eu comentei ali com vocês, que a partir de 3 meses, quando o útero se insinua para a cavidade abdominal, a cervix adota esse padrão aí, ela está tracionada, ela está pesada e acaba servindo como parâmetro de que existe líquido ou conteúdo dentro do útero. É claro que a partir dos outros exames, outros testes que eu comentei com vocês, a gente fecha no diagnóstico de gestação. Com 6 meses de gestação, beliscamento positivo, balotamento positivo, e aqui a gente volta a balotar o feto, porque 4 meses o feto está descendo, 5 meses ele está lá no fundo da cavidade abdominal, e com 6 meses ele volta a subir novamente. Tá? Por que ele volta a subir? Pelo tamanho. Então, esse feto ele aumenta em tamanho, aumenta em volume, ele volta a subir e volta a estar ao nosso alcance na palpação. O frêmito presente e forte, tá? Então, isso ajuda também a diferenciar uma gestação com 4 meses, onde o frêmito lá com 4 meses era um frêmito mais discreto. Ele estava presente, mas era discreto. Placentoma presente, e aqui também um outro diferencial. Ele está num tamanho adulto ou maduro. Então, vou ter um placentoma grande e bem desenvolvido na gestação de 6 meses. E se a gente comparar uma gestação com 4 meses, é um placentoma pequeno em desenvolvimento ainda. O útero só vai ser contornado a porção dorsal, né, até o final da gestação. Cervix pesada da mesma forma. E aí eu tenho outro parâmetro que diferencia uma gestação de 4 meses para uma gestação de 6 meses, que é o que? Aqui eu tenho mais feto do que líquido. Diferente lá de 4 meses, onde eu tinha mais líquido do que feto. E aí, como eu comentei, né, o feto é palpável novamente, ele está subindo e geralmente a gente vai palpar a cabeça dele. E aí, com 6 meses, ele já tem um certo tamanho, é um feto relativamente grande. O que diferenciaria uma gestação de 7, 8 ou 9 meses? Basicamente, tamanho do bezerro e o posicionamento do mesmo. Então, a grosso modo, beliscamento positivo, balotamento positivo do feto e dos placentomas, frêmito presente, e realmente a partir de 7 meses é um frêmito muito forte. Muitas vezes você está lá palpando, passou a mão próximo da artéria, encostou na artéria, já sente o frêmito muito forte, muito evidente. Placentônios ou placentomas com tamanho maduro, bem desenvolvidos, cervix continua pesada, tracionada em direção à cavidade abdominal. E aí a diferenciação, né, do tamanho fetal e a sua estática também. Por quê? Com 7 meses, os membros torácicos eles ficariam próximo ao tórax, colados ao tórax. Com 8 meses, esse membro ele estaria parcialmente estendido, ou seja, tem-se a flexão da articulação do carpo, tá? Pensando no membro torácico, ele vai estar
flexionado. E aí, com 9 meses, esses membros eles estarão estendidos, né? Posição do Superman ali, a gente brinca, o feto vai sair voando igual o Superman. Tirando a brincadeira, mas já seria o que? A estática estendida que a gente espera encontrar ali num feto com 9 meses e principalmente um feto bem próximo ao parto, bem próximo ao nascimento. Tá? Se a gente for pensar nessa foto, né, nesse desenho que a gente está observando aqui, a gente poderia julgar que pela estática fetal seria uma gestação de aproximadamente 8 meses, devido ao que? Início da extensão do membro, porém eles vão estar flexionados geralmente na articulação do carpo. Então você vai palpa a cabeça, e aí, eventualmente, você vai palpar a articulação cárpica flexionada, como a gente está vendo aqui, 8 meses. Tá? E a diferença para 9 meses seria realmente a extensão completa dos membros torácicos, como eu comentei aqui com vocês. Então, em relação às idades gestacionais, a gente discutiu a partir de 30 até 9 meses. E aí eu vou discutir brevemente com vocês em relação às fases do ciclo estral. Na verdade, eu não vou entrar na discussão de proestro, estro, metaestro e diestro. Aqui a gente vai ser mais prático, mais direto, para a gente basicamente conseguir diferenciar se o animal está na fase estrogênica ou se ele está na fase progesterônica. Lembrando, né, se a gente for imaginar as 4 fases do ciclo estral, a fase estrogênica ela contempla basicamente, né, as fases do ciclo estral onde a gente tem predomínio de estrógeno. É claro, o estro vai ser a fase onde a gente vai ter maior quantidade de estrógeno, mas a gente precisa pensar que no finalzinho da fase anterior, no finalzinho do proestro, eu já vou ter fase estrogênica, porque aconteceu lise do corpo lúteo, tá? E se a gente pensar no metaestro, no início do metaestro, eu ainda tenho como predominância a fase estrogênica. O que a gente observa na fase estrogênica na fêmea bovina? Vulva edemaciada, vagina lubrificada, e muitas vezes, como a gente está vendo aqui na foto, liberação desse muco cristalino. A cervix ela vai estar aberta, e aí para eu saber que ela está aberta, que ela se abriu, eu tenho que realizar a vaginoscopia, como a gente está vendo aqui na foto, tá? Então a cervix aberta. E aí a gente na vaginoscopia examina o fundo vaginal em relação à abertura de cervix, coloração dessa cervix, porque como a vulva está edemaciada, ela também está com rosa mais intenso, tá? Tem gente que chama de hiperêmica ou rosa mais intenso. Isso também vai ser observado no fundo vaginal, assim como a grande lubrificação. O útero, na palpação, ele vai estar túrgido, contrátil, então ele fica mais firme. Isso facilita a palpação, porque você consegue delimitar perfeitamente os cornos uterinos, o tamanho, o diâmetro. E aí, nos ovários, a gente identifica geralmente o que? Presença do folículo dominante. No caso, é ele que está produzindo essa grande quantidade de estrógeno. Então, a gente caracterizou uma fêmea na fase estrogênica, tá? Onde a gente vai ter o predomínio do estrógeno, desse hormônio, né? Relacionado aí, que foi produzido pelo folículo dominante, relacionado geralmente à fase do cio, à fase do estro. E a fase progesterônica, que seria a fase onde tem predomínio de progesterona. E aí a gente precisa lembrar, essa progesterona ela está relacionada, ela foi produzida pelo corpo lúteo. Tá? Então, o que a gente observa no predomínio desse hormônio? Vulva, tamanho normal. Quando a gente olha a coloração da vagina e vulva, ela está numa coloração rosa, levemente claro, né? Geralmente a gente fala rosado, um rosa claro. A vagina ainda ela está seca e pegajosa, porque a gente não tem lubrificação, não tem um muco cristalino nessa fase. Cérvix fechada, assim como a gente está vendo nessa foto de vaginoscopia, a abertura cervical totalmente ocluída, fechada. O útero ele vai estar flácido, então a flacidez uterina da vaca ela está relacionada à progesterona. E aí nos ovários a gente vai encontrar
um corpo lúteo, tá? Um ou dois, o mais comum é ovulação simples, né? Única na vaca, tá certo? Então, com isso, a gente fecha o reconhecimento aí da fase progesterônica. Lembrando que a fase progesterônica, ela se inicia no final do metaestro, ou seja, após a ovulação, onde no local onde ocorreu a ovulação vai ocorrer a luteinização das células da teca e da granulosa, para formar o que? O corpo lúteo. E claro, fase progesterônica é predominantemente o diestro, tá? Porém, a gente não pode esquecer que no começo do proestro a gente tem ainda um alto nível de progesterona, o que marca o final do proestro, o final, desculpa, do diestro, é exatamente a luteólise. Porém, não é porque o corpo lúteo está sofrendo o processo de luteólise que a progesterona, né, de uma hora para outra, ela deixa de ser produzida. Então, enquanto eu tiver um nível alto de progesterona que está baixando, a gente ainda considera como fase progesterônica. Tudo bem? Então, pessoal, com isso eu finalizo essa videoaula, o podcast, enfim, relacionado aí à nossa aula prática, que a gente ainda vai ter, né, mais para o futuro, se Deus quiser, tudo acabando, a gente voltando à fase presencial, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa, estou à disposição aí, tem meu e-mail, tem um recado no campus virtual que vocês podem entrar em contato comigo e a gente vai discutir, tá bom? Bom estudo para vocês aí, tudo de bom, que todo mundo se mantenha saudável e bem.